E o que são os espaçadores? Os espaçadores são tubos plásticos ou de metal que são justamente utilizados para diminuir a deposição faríngea do medicamento do aerossol dosimetrado em crianças pequenas que têm uma dificuldade de coordenação e por isso teriam mais dificuldade de utilizar esse inalador dosimetrado sem um mecanismo que facilitasse a sua deposição pulmonar. Eles podem ser artesanais ou podem ser industrializados. Em termos de tamanho, deve se adequar ao volume corrente esperado por aquela criança. Os reservatórios de 300 a 400 ml são melhor utilizados em crianças pequenas, em geral, o pré-escolar. Os escolares e os adolescentes podem utilizar os espaçadores de maior volume. E o que são os inaladores de pó seco? São justamente dispositivos que não utilizam propelente, mas que dependem, eles são também práticos, eles são fáceis de utilizar, eles dão uma excelente deposição pulmonar, mas eles têm como desvantagem a necessidade de um elevado fluxo inspiratório. E isso nem sempre a gente consegue que seja gerado em crianças de idade menor, crianças menores, ou pacientes, por exemplo, em crise. Então, a recomendação principalmente dos inaladores de pó seco são para crianças idealmente acima de 5 anos, mas alguns estudos mais recentes mostram que crianças acima de 8 anos é que os utilizam com maior facilidade. Quais são os mais comumente utilizados aqui no Brasil? O tubo Hayler, o Aerolise e o discos, embora tenham outros modelos, esses são os que nós utilizamos mais para crianças. O que é importante? Saber o tipo de aparelho que vai ser utilizado, tentar avaliar o fluxo inspiratório daquela criança, se vai ser suficiente justamente para inalar o medicamento, evitar expirar dentro do dispositivo, ter muito cuidado em ambientes muito úmidos que pode haver agregação das partículas e com isso perda de doses. O sabor, alguns eles não contêm lactose e alguns contêm lactose e isso a criança às vezes pode referir um sabor ou não daquele medicamento. E a maior parte deles, o que é muito importante, funciona com contador de doses. O contador de doses, ele agora está cada vez mais presente também no inalador dosimetrado, mas ainda não são todos os inaladores dosimetrados que contêm contador de dose. Então, isso é uma vantagem muito importante dos inaladores de pó seco. Além disso, aqueles que funcionam com dose única, como no caso do Aerolise, você pode ter um controle muito fácil do medicamento que está sendo inalado. Então, nós temos o tubo Hayler, de fácil utilização, o discos e o Aerolise, que são os 3 mais utilizados na pediatria. E o que é importante levar em consideração? A disponibilidade do aparelho e do medicamento. O tipo de serviço médico, essa criança ela tem que ser reavaliada e a cada consulta tem que ser checada a sua técnica para justamente evitar e corrigir possíveis erros que ocorrem frequentemente. Avaliar a idade dessa criança para justamente tentar adaptar o melhor dispositivo. A habilidade do paciente, às vezes uma criança é pequena, mas é muito capaz de utilizar até um dispositivo de maior dificuldade. Lembrar que se estamos utilizando múltiplas medicações, devemos ao máximo tentar utilizar um único tipo de dispositivo para que a mãe ou o responsável não tenha a necessidade de conhecer mais de um. Lembrar o tempo de administração, quanto
menor esse tempo, maior a facilidade de adesão, assim como quanto menor o número de doses a serem administradas no mesmo dia, também sabe-se que aumenta o tempo dessa adesão. Lembrar se esse dispositivo vai ser utilizado a nível ambulatorial ou hospitalar, isso faz uma grande diferença. E o mais importante, lembrar a preferência do médico e do paciente. O paciente deve sempre ser levado em consideração. Recomendações importantes finais. A cada consulta, os pacientes e os familiares devem ser treinados e avaliados sobre a técnica inalatória. O inalador dosimetrado, tanto para manutenção ou em crise, deve ser utilizado preferencialmente com espaçador valvulado e, se possível, com a peça bucal, mas com a máscara em crianças pequenas. Lembrar que em crianças com 5 anos ou mais deve-se dar preferência ao inalador de pó seco. Lembrar que normalmente deve-se trabalhar com uma variabilidade pequena de doses, nós trabalhamos em geral com doses consideradas como baixas, moderadas ou altas, para que não haja confusão por parte dos familiares na administração do medicamento. E lembrar que raramente, atualmente, os nebulizadores são indicados para manutenção ou para o tratamento da crise de asma.